Eu passava 4 horas estruturando problemas e questões de mentorados toda semana. Hoje são 20 minutos e eu vou te mostrar como é que você consegue replicar isso na sua operação. Não porque eu me preparei menos, não porque eu estou fazendo uma entrega pior, mas porque eu estou usando o Cloud Code, todas as ferramentas do ecossistema Cloud para conseguir me ajudar e eu quero que você consiga fazer o mesmo olhando para esse vídeo aqui de forma prática. Então vamos lá mostrar o processo aqui ao vivo. Então antes de entrar, né, talvez você não me conheça, você se pergunta quem sou eu. Eu sou um dos 3 brasileiros que fez parte da turma de fundação do SQ Vantage do Alex Hormozzi. E basicamente todos os conteúdos que eu estou te mostrando são importados de uma execução prática e diária que a gente tem com a gente e com os nossos mentorados. Então preste atenção em como é que você pode preparar todo esse processo para você. Então vamos primeiro pautar-se no início, onde começa, até o fim, a sessão pronta, e passar por cada uma dessas etapas. Toda IA ela opera muito bem com uma coisa chamada contexto. Então você tem que ter contexto e depois de cada sessão você vai alimentando. Então eu vou abrir também a IA para você entender mais ou menos onde faz e como é que faz essa parte para não se perder. Então você vai preparar a pauta dessa semana, fazer o pedido para a IA, preparando a pauta dessa semana. Então você volta, pesquisa nas redes sociais dos clientes, pesquisa no WhatsApp, mais ou menos ali, faz um scraping no WhatsApp, depois você vai, faz a revisão, observa se aquele plano ele está coerente realmente de fato, e isso tudo já te deixa pronto para a reunião. Então, ao invés de tu chegar na hora da reunião e descobrindo cada coisa, tu já antecipa cada uma dessas informações. Tu pode cruzar isso com onde tu recebe o teu onboard, tu pode cruzar isso onde que tu faz o processo do cliente com o WhatsApp, com as reuniões. Então, aqui o céu é o limite, tá? Então, você pode cruzar isso, por exemplo, com um teste que ele fez comportamental. Não tem limite para você conseguir executar isso muito bem. Dito isso, por que surgiu isso, tá? Porque basicamente quanto mais você escala, mais você precisa decorar contextos de alunos diferentes. E pense que para cada aluno que entrava, eu passava 3, 4 horas com esse aluno assim que ele entrava. Isso tempo de revisão, isso tempo de refinamento. Então, o problema não era o tempo. Tipo assim, a gente cobra caro para ficar muito tempo com as pessoas. O problema era que quando a gente ficava esse tempo, a gente esquecia de algumas informações de outros alunos e aí para coordenar tudo isso virava um fuzuê gigantesco. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma que a gente consiga achar que isso daqui não pode ser perdido, mas com muito mais eficiência, que é o foco, afinal de contas, que é o foco lá na ponta. Dessa forma, por mais que eu tenha feito na minha carreira 6, 7 anos dessa forma, eu vejo que essa forma é muito mais efetiva. Então, diferente de outras IAs que você pode usar, talvez o Gemini, talvez o próprio ChatGPT, que é a clássica, o Claude ele lembra. Ele tem um arquivo chamado .md que você vai lembrar. Então, o que é que você faz? Você vai estruturar uma pasta para cada um dos seus alunos e botar numa pasta mãe depois. Então, a pasta mãe pode ser o nome da sua mentoria. No nosso caso, mitologia. Então, dentro da mitologia, eu posso ter uma pasta para a Lana, posso ter uma pasta para o Vini, posso ter uma pasta para o Matheus, uma pasta para a Rebeca e deixar lá organizado. Por quê? A IA vai guardar todas as informações lá. E diferente de outras IAs, o ponto .md é como se fosse a regra daquela IA. Então o que é que você salva? Você salva o perfil do seu aluno, você salva o histórico de sessões, você salva as metas e as métricas, você salva o tom e estilo de voz da mentoria dele e você pede para quando anteriormente a uma sessão, anteriormente a uma revisão, ele puxar todos esses dados para falar, fulano, olha, da última vez a gente tá aqui, daqui para cá, eu vi que nas tuas redes sociais tu postou isso, tu progrediu nisso, tu era para ter mandado 10 coisas, tu mandou 5, tu mandou 4, então tu não chega aquela coisa, o que é que tu fez? Tu já chega sabendo o que a pessoa fez. Então esses dias eu fiz uma sessão que eu cheguei e falei assim, olha, tu reclamou que tava com problema de atração de leads, mas eu vi que tu postou 3 vezes. Onde é que estava teu foco? Onde é que estava a tua atenção? Então a pessoa não chega para te cobrar, tu já chega consciente do processo. E como tu tem uma IA aqui, qualquer comando que tu der, ele vai estar alinhado para o teu cliente, ele vai estar preparado para isso. Então, um exemplo de instrução que a gente pode dar, esse exemplo aqui é sobre o João Silva, mentoria de tráfego pago, objetivo de escala de 30 a 80 mil mês até dezembro. Histórico de sessões abaixo, para a sessão sempre revise pontos pendentes da sessão anterior. Então ele não faz as coisas aleatórias, não faz a coisa do nada. Que esse é o foco principal. E qual que é a parte mais interessante? Tu fez um projeto bom com o cliente, tu pede para ele salvar para os próximos essa forma de trabalhar para tu conseguir ir refinando. Então antes da gente ir para a própria IA, para você entender como é que faz,
O que a gente faz? A gente pega as fontes de trabalho que a gente tem com ele, até, vamos supor que você dá uma mentoria de LinkedIn, pede para vasculhar o LinkedIn da pessoa, pede para vasculhar o Instagram da pessoa, pede para vasculhar as anotações que ela teve, os documentos que ela já te mandou, pede para fazer um resumo para isso e vai alimentando o projeto. Então tu usa, por exemplo, tu pode até fazer um fluxo programado para chegar toda sexta-feira e aí conferir o WhatsApp ali com ele e falar, ó, atualize o fluxo com as informações que ele me passou. Então, ó, você abre o WhatsApp, abre a conversa com o aluno, selecione e copia as mensagens importantes, colhe no Cloud e peça resumo. E aqui, ó, aqui estão as mensagens trocadas com o João nos últimos 3 meses. Extraia principais dúvidas, decisões tomadas, pendências e pontos de atenção para a próxima sessão. Obviamente, eu não vou abrir o meu WhatsApp aqui, mas eu vou te dar o resultado final disso, tá bom? Para abrir o Cloud e mostrar como é que funciona isso na prática. Basicamente, agora, estou aqui nessa nova interface de como o Cloud Code funciona. Vim, cliquei numa nova seção e aqui estamos. Antes de eu começar a operar, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma nova pasta com o nome desse mentorado. Vamos botar aqui que é mentorado X, tá bom? Obviamente que eu não vou ficar mandando dados dos meus mentorados. Então, vamos lá. Mentorado X. Eu vou botar aqui. Então, aqui estão as transcrições do histórico do WhatsApp. Então, eu vou pedir para fazer o seguinte. Vou abrir aqui e vou falar para ele. Eu quero que você entre no WhatsApp Web e confira toda a conversa que eu estou tendo com o meu aluno Vinícius. E dentro dessa conversa que eu estou tendo com meus alunos Vinícius nos últimos 30 dias, eu quero que você me dê o padrão comparativo de 30 dias, 60 dias e 90 dias. Me mostre pontos de evolução do Vinícius que ele não tinha antes, me mostre desafios do Vinícius, dúvidas e o que é que eu poderia fazer para conseguir surpreender o Vinícius. Coisas que seriam muito legal para o que ele acredita, muito legal para o que ele está buscando e o que, por exemplo, eu poderia colocar na plataforma ou preparar para que ele consiga colocar isso em prática. Vamos lá. Então aqui eu vou colocar e aí eu vou deixar ele operando aqui conforme ele for fazendo. E na verdade não, eu vou fazer junto aqui com você. Eu vou botar o modo de planejamento. Me faça uma entrevista, porque tem muita gente que não vai entender, deixa eu até aumentar. Me faça uma entrevista e faça perguntas que façam sentido para fazer isso da melhor forma possível. Matheus, se tu passasse esse prompt aí, ele já ia desenrolar? Já ia desenrolar, sim. Já ia desenrolar. Mas aqui eu quero que ele me faça uma entrevista para você ver como é que funciona. Então sempre a gente vai planejar o processo, a gente não joga solto o processo, porque senão ele não vai te dar bons resultados, ele vai te dar resultados mequetrefes, tá bom? Por isso que enquanto ele está trabalhando aqui e vai me fazer as perguntas, eu quero que você tenha consciência de que isso aqui é um processo. E acima de tudo, a gente vai estar preparando tudo isso agora, nesse final de semana, na imersão Cloud para mentores. Então, se você quer aprender na prática como é que se faz o processo e como é que se implementa essa tecnologia na sua empresa, aqui embaixo no link da descrição vai estar um link para você clicar e participar conosco agora nesse final de semana, tá bom? Então, são 2 dias. Um para você aprender, o segundo para você implementar na prática e na segunda-feira já estar fazendo o processo todos os dias, o dia inteiro. Beleza? Então, em qual programa ele está matriculado? Então, ele está na mitologia, minha mentoria principal. E isso daqui que eu estou usando, ele já faz as perguntas automaticamente. Mas vocês vão ver que ele tem muito mais perguntas do que o normal, porque eu tenho uma extensão aqui chamada Grill Me, que eu recomendo que você baixe, que ele vai ficar fazendo um monte de perguntas para você. Qual o contexto profissional? Então ele é um gestor de tráfego. Tá bom. Então o Grill Me, ele vai ficar fazendo pergunta até ele entender a missão para que ele consiga caçar com isso. Há quanto tempo? Mais de 1 ano, sim, com certeza. E aí eu vou pedir para no final, depois dele fazer toda essa pesquisa, ele me entregar essa questão aí, tudo em PDF, bonitinho. Objetivo principal, com certeza, é escalar. Escalar o faturamento, escalar a agência. Então, ele vai me respondendo. E ele vai responder até ele achar que é o necessário para ele operar.
ele tem chat privado mais grupo. Responder. Se eu fosse você, enquanto tá respondendo aqui, você já abriu o link lá da imersão para ir fazendo. O chat privado. Então vocês estão vendo que se eu só jogasse aquele prompt, ele ia só fazer uma mera análise. E obviamente eu posso melhorar isso daqui. Eu posso pedir para ele ir lá no Instagram do Vinícius, procurar os últimos 90 dias, 120 dias de post e fazer uma análise cruzada. Como é que está o trabalho no Instagram, como é que está o trabalho ali no grupo, como é que está a participação dele, se ele está conseguindo prospectar, onde é que estão as dificuldades, se ele está com processos estruturados. Veja só como tudo aqui vai ficando mais alinhado. Então ele já me deu aqui um plano, ó, no cantinho. Vamos ver o plano que ele me deu. Então ele falou aqui, contexto, você quer entrar no WhatsApp Web, toda a conversa privada com o aluno Vinícius, nos últimos 90 dias gerar uma análise comparativa. Perfil do Vinícius, mitologia, tudo mais, ok. Aí ele tá me dando aqui o plano de como é que ele vai fazer isso, como ele vai ler a conversa, gerar recomendações, e aí eu preciso avisar uma coisa a ele. Entre no grupo Mitologia Vinícius. Não veja as conversas no privado. Porque, mais uma vez, eu preciso notificar para ele o que é que ele vai fazer. Senão ele simplesmente vai tacar o foda-se e vai lá fazer o negócio todo errado. Não é isso. Então ele vai procurar, quando ele for no MCP dele, ou seja, na conexão dele, exatamente isso para que ele consiga extrair o melhor. Então vou aceitar o plano dele, ele vai operar e já já a gente vai estar de volta, tá bom? Então vamos ver como é que ele vai fazer o processo. Então, ó, pode ver, aqui retomando rapidamente, só para fazer comentários, que ele achou, tipo assim, eu não tô mexendo em nada, tá? Tô aqui no celular e ele tá ali mexendo. Tive que dar uma aula ontem, voltei agora para ver o resultado. Então, respondemos todas as coisas aqui, como ele havia pedido. E olha só que interessante, ele tá me passando aqui. Ele passou, scrollou todo o grupo, como eu mostrei. Agora, ó, ele chegou e me deu o resultado. A análise, ok, o período mais ou menos o que ele falou. Ok. Então, o que estava acontecendo? Ele seguia a direção sem questionar, tá? Aí depois, ele foi tomando mais autonomia com o processo. Se preparando, tentava com uma dificuldade de prospecção, e aí ele começou a ir para eventos, ganhar confiança, ver que era bom, e pautado nesse processo, ele já foi acelerando, usando IA para conseguir acelerar. Então, olha só que coisa legal, como o treinamento faz diferença. Receptor passivo, em movimento, executando com autonomia e informando o que estava sendo feito. E ele começou a fechar mais clientes, começou a fazer testes sozinhos para o processo dele, começou a ter mais confiança. Então, aqui ele vai mostrando várias dessas coisas. Então foi com um prompt muito simples, eu não fiz coisa de outro mundo. Então agora eu vou falar assim, construa um PDF estratégico para eu exibir para ele. E aí ver como isso vai estar de acordo com aquele plano que a gente fez. Eu vou liberar aqui e vamos ver qual que é o resultado que ele vai me dar trabalhando dessa forma. Vamos lá esperar. Então olha só que interessante aqui. Ele gerou o PDF, mandou mais ou menos um print aqui, cada uma das coisas. E aqui está o PDF completo. Então eu vou chegar e falar assim, ó, a gente está percebendo XYZ de evolução em você. Aqui é uma visão geral de mais ou menos como você tá, como é que você está atraindo o cliente antes que você não estava, né? Os resultados que você está tendo, o caixa que você está sendo priorizado. Então, aqui vai ter tudo aqui certinho. Então, posso chegar para ele, o volume de tráfego ainda baixo, processo de fechamento sem estrutura, dependência de evento para gerar cliente e ainda modo curiosidade. Então, posso chegar e dizer assim, olha, eu acredito que consegue levar pessoas junto contigo para o evento e citar exemplos do que ele pode fazer para captar melhor em eventos. E ao mesmo tempo, com esse caixa sobrando de clientes, ali pagando em recorrência, ele juntando isso, ele consegue acelerar e tracionar o processo dele. Então vocês estão vendo aqui, de forma muito prática, mais ou menos como é que cada uma das coisas está. Então vamos supor que eu vou fazer uma próxima sessão, tá aqui, ó, parabéns pela evolução, ó, eu percebi isso, e eu queria saber o que tu acha dessa sugestão, pá. Então, eu não entro na passividade porque eu já tenho acesso àquilo. Eu não confio na minha memória, eu confio no que ele vai fazer. Então, como já foi mostrado aqui,
Vocês estão vendo agora o poder que isso daqui tem para, por exemplo, atualizar um projeto, para gerar valor para um aluno e para fazer com que ele performe. Então, lembrando, isso é apenas uma das coisas que a gente vai ensinar na imersão Cloud para mentores. Se você quer aprender a instalar, como botar em prática e implementar, para no dia seguinte você já tá rodando com tudo isso pronto, clica aqui no link da descrição, a gente se vê lá. E, obviamente, se você quer ter outros vídeos de IA como esse, para te ajudar você a tracionar seu processo, não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo.